Na corrida, pode. Olá, esse é o Na Corrida Pode, um podcast de histórias e conversas gravadas dentro de um carro de aplicativo durante as corridas. Todos os episódios são gravados com segurança, durante uma corrida real, respeitando todas as normas de trânsito. Aqui, a conversa corre solta, mas sempre com responsabilidade no volante. Se você está ouvindo isso enquanto dirige, lembra de manter a atenção na estrada. E nunca dirija após beber. Segurança no trânsito é um compromisso de todos. Fala galera, espero que esteja tudo bem por aí. Hoje a gente vai ouvir a história da Letícia. É uma história de assalto. Mas para estar aqui no podcast, não é qualquer assalto, né? Ela tenta definir um pouco como que foi isso antes de contar a história. Porque foi inesperado, né, da reação das duas pessoas, né? É triste, na verdade, eu acho, bem triste. É curioso também. Bom, vamos ouvir essa história de assalto completa. Eu morava ali num prédio ali na Brigadeiro Luiz Antônio, que tinha uma galeria de lojas. E um dia, um moço, eu imagino que era a mão dele dentro da roupa e me abordou, mandando eu encostar na parede e passar o celular. E aí eu falei, tudo bem, eu vou, não sei, baixou uma entidade, assim, na hora eu fiquei tão calma, tão tranquila, porque quando a gente imagina, a gente vai ficar nervosa. Eu fiquei calma e disse, olha, eu vou abrir minha bolsa, eu vou falar tudo que eu tô fazendo, pra você não ficar com medo. Eu percebi que ele estava muito alterado, né? Não achar que eu tava pegando alguma outra coisa na bolsa, ficar nervoso, e se ele realmente tivesse com a arma, disparar, enfim. E aí eu falei, olha, eu vou tirar as coisas que estão pegando na bolsa, eu vou tirar uma coisa, vou falando pro senhor, né, o que eu tô fazendo. Aí eu tô pegando o celular, mostrei o celular. Quando eu mostrei o celular, ele disse, esse? Porque era muito simples o celular. Eu falei, infelizmente, mas eu tenho o carregador, você pode levar o carregador, gente. Aí ele, tá, mas dinheiro, né? Eu tô pegando a carteira, abri a carteira, tinha R$5. Aí ele disse, só tem isso? Aí eu falei, mas eu tenho o bilhete único, tem R$50, o senhor pode ficar, já não pode. Ele, não, mas eu não quero saber. Não, leve o bilhete único, já, o que é que você tem, que a senhora tem mais aí? Eu falei, eu tenho duas sacolinhas, umas sacolinhas de compras, né, pra tá levando pra casa, o que é que tem? Eu falei, tem banana, pão, tem não sei, queijo, tem alguma coisa assim, o senhor pode levar também. Não, eu não quero suas compras. Eu falei, leva, aproveita, porque o senhor tem que comprar, pronto, o senhor já leva. Aí ele foi percebendo que eu tava, né, reagindo diferente, ele falou, gente, que eu não tô, que a senhora me conhece, pra ninguém desconfiar. Eu falei assim pra ele, o senhor gostaria de... seu José, e a dona Maria, como tá? E o senhor quando volta para as aulas? Não se afaste da escola, não. Porque a pessoa pensar que eu era professora, que ele tinha feito um curso. Quando puder, volte às aulas. O pessoal pergunta sempre, tudo de bom para sua mãe e tal. E nesse meio tempo, ele percebeu que ele tinha um olho costurado. Olho, né? E eu já percebi que ele estava muito alterado. Ele disse assim para mim, botou a mão dentro de uma sacola que ele carregava e mostrou uma boneca para mim. Uma boneca de louça bem desenhadinha, sabe? Os tracinhos assim. Eu lembro quando eu era pequena, eu achava aquelas bonecas lindas. E eu tive uma, mas era difícil, era caro, enfim. E aí na hora que ele mostrou a boneca, ele disse, tá mal feita. Assim pra mim, eu falei, puta, desculpa a palavrão, mas ele é nordestino. O jeito que ele falou, aí me deu uma coisa no coração assim. E ele falou, moça, faz 3 dias que eu bato nas portas, ninguém olha na minha cara. Você foi a primeira pessoa. Eu tô com fome, eu não consegui vender. Por isso eu tô roubando a senhora, eu não queria dar algo. Aí quando ele foi falando isso, eu comecei a chorar. Ele, pare de chorar. Eu não vou fazer mal pra senhora, eu nem queria estar roubando. Mas eu não posso mais ficar sem comer, eu preciso. E eu falei, não fique com medo de mim, eu não vou fazer nada. Eu falei, eu sei, moço, eu não tô com medo, não é porque a situação é muito triste, né? Eu concordo com o senhor, é muito triste, então... Mas eu não tô com medo, não. Ele falou, eu vi que as pessoas estavam começando a parar, chegar perto, aí eu avisei assim pra ele, olha lá, seu ônibus tá chegando. Aí ele olhou pra mim com uma cara e disse, meu Deus, quem é essa mulher louca? Como é que ela sabe que ônibus que eu pego, né? Aí eu dei uma piscada de olho e disse, que o pessoal tá percebendo, né? Aí ele foi,
correu, ele foi chegando perto do ônibus, ele voltou. E voltou correndo até o meio do caminho. Nessa hora eu senti muito medo, porque eu fiquei com medo. Nossa, ele pode realmente puxar uma arma. Enfim, porque ele estava muito alterado antes. E aí ele disse, pegou uma boneca lá no fundo da sacola, jogou pra mim e disse, toma pra senhora a boneca. Aí eu peguei a boneca do colo, abracei a boneca. E quando ele foi embora, pegou o ônibus, eu vi que ele já tinha ido embora, né? Ele levou as coisas, né? Que eu tinha falado, leve. E eu fiquei com a boneca. Então, no fundo, eu ganhei uma boneca, né? E eu fiquei feliz e triste, chorei muito, né? Me abracei com a boneca, uma pela tensão da circunstância, porque realmente poderia ter havido algum tipo de violência. 2, por causa da condição tão deprimente, triste que ele estava vivendo, tão difícil, né? E 3, porque eu fiquei ali com a boneca no colo. Assim, pra mim foi bem a boneca curioso. O sonho da infância, né? Pois é, olha que coisa, né? Gente, é muita generosidade, é muita empatia que essa pessoa tem. Eu posso me considerar que tenho uma visão da sociedade, das problemáticas que levam a pessoa a percorrer determinados caminhos, a percorrer determinadas trajetórias, mas eu ser assaltado que eu fico com ódio. E quando o assunto é assalto, eu sou especialista, eu posso dizer. Eu já fui assaltado 8 vezes, então eu me considero especialista em assalto, né? Um especialista em insegurança pública. Todos esses assaltos foram no meu bairro, em Guaianazes, São Paulo. Foram durante a minha vida até os 19 anos. Então eu fui assaltado até os 19 anos. Foi um período da minha vida, até os 19 anos, que eu estava azarado. Depois, graças a Deus, passou esse azar de assalto. Mais uma história aqui que eu vou contar. Hoje eu vou contar uma história minha. A mais inusitada de todas foi: eu estava no ano de 2016 prestando vestibular. Eu queria passar numa universidade pública e fazia cursinho. Me formei na escola em 2015, fazia cursinho em 2016, eu namorava. Um dia estávamos eu e minha namorada. A gente foi em algum lugar, voltou desse lugar, eu não me lembro exatamente qual foi a situação. Eu sei que a gente resolveu passar na minha casa para depois ir para casa da família dela. Eu morava num lugar deserto no meu bairro, que era perigoso. E eram 10 horas da noite. Só um adendo antes. Nesse mesmo ano de 2016 eu fui assaltado em julho. Esse foi com faca, 2 meninos a pé com faca me assaltaram na rua de trás da minha casa. Aí o que eu tô contando agora foi em agosto, ou seja, no mês seguinte, dia 13 de agosto, mais especificamente. Eu lembro exatamente o dia, porque para mim esse número é significativo e é um mês significativo, né? Tem até um ditado que diz que agosto é o mês do desgosto, né? Agosto é um mês muito difícil. E beleza, estávamos eu e essa minha ex-namorada, passamos em casa, fomos sair. Vamos para casa da família dela. Eu andei, gente, 50 metros depois da minha casa, veio uma moto com 2 caras em cima, apontando arma, pararam na minha frente e me abordaram dizendo que era assalto. Eu tinha sido assaltado já no mês anterior. Eu já não estava com celular legal. Eu já não estava com uma carteira de guardar documento e dinheiro legal, que já tinha sido roubado no mês anterior. Então eu já estava com um celular ruim e já estava com uma carteira que era tipo aquelas carteira de senhora, sabe? Que era só para eu ter onde guardar o documento. Então andamos 50 metros no máximo da minha casa, veio a moto, eu e ela juntos. Passa celular. Beleza, entreguei, né? Aquela coisa toda, aquele nervoso, eu e ela, né? Ela também entregou o celular dela. A gente fica puto na hora, mas fomos assaltados. Falamos, vamos continuar indo, né?
não é possível, não tem mais o que acontecer mesmo. A gente andou mais 50 metros, entre 50 e 100 metros mais pra frente do ponto desse primeiro assalto. E veio outra moto com 2 caras em cima. E assaltou a gente. Vocês estão entendendo que eu andei 100 metros pra frente da minha casa? E que eu fui assaltado 2 vezes seguidas, numa distância de no máximo 1 minuto. Eu fui assaltado 2 vezes seguidas, numa distância de no máximo 1 minuto, na rua da minha casa. Esse outro que veio falando também, né? Celular, passa o celular. Eu falei, eu acabei de ser assaltado. Mas quem disse que o bandido vai acreditar que você acabou de ser assaltado? A sorte, né, o que acho que minimiza um pouco a situação, é que no primeiro assalto desse dia, eu entreguei só o celular. E aí, sobrou a carteira. E eu entreguei a carteira no segundo assalto desse dia. Mas, nesse desespero, eu, em vez de entregar a minha carteirinha de vovó, que eu tava provisória na mão do bandido, eu joguei no chão pra ele pegar. Ou seja, nessa hora eu esqueci a minha especialidade em assalto. Os bandidos ficaram dando volta com a moto, como se fosse voltar, sabe? Como se fosse dando meio que voltinha com a moto. E aí depois disso que a gente não tinha mais nada, a gente falou, não, é melhor voltar. Aproximadamente uns 10 dias depois, eu estava me preparando para ir pro cursinho, fui escovar o dente. Sabe quando você dá aquele sorriso para escovar o dente da frente? Eu fiz isso olhando pro espelho, e só metade do meu rosto reagiu. A outra metade ficou parada. Eu fiquei um tanto quanto angustiado, sem saber o que era. A primeira coisa que eu e minha mãe pensou foi, tão novo para ter um AVC, mas existe outra possibilidade? A gente não sabia de outra possibilidade. Mas o que a gente pensou, que é a cabeça do vestibulando e da família que quer que ele passe numa universidade, você precisa ir pro cursinho. Depois a gente vê isso. Foi o que eu fiz. Eu fui pro cursinho, tentei não ter muitas reações naquela noite, tentei não sorrir muito, nem demonstrar muita tristeza, e voltando do cursinho eu resolvi ir no hospital. Fui no hospital público primeiro, onde me passaram só vitamina B. Eu tinha certeza de que uma vitamina B não ia fazer meu rosto voltar pro lugar. Então eu resolvi ir num médico particular e consegui ir num médico particular, e lá eles falaram para mim que provavelmente era a síndrome de Bell, que é uma inflamação ou infecção num nervo do rosto, e que a causa disso não era muito conhecida, mas que podia ser psicológico. E aí o médico perguntou, você passou por algum trauma nos últimos tempos? E eu contei a história para ele, contei que estava prestando vestibular. Então a gente crê que tudo isso aconteceu por conta desse contexto. Ele me passou alguns medicamentos, anti-inflamatório forte, um antiviral, e umas 2 semanas depois, no máximo, meu rosto estava do mesmo jeito. Normal. Do mesmo jeito normal, não do mesmo jeito sem movimento. Ele voltou ao normal. Bom, gente, essas são 2 histórias de assalto. Uma bem diferente da outra, né? Uma rendeu uma boneca de presente ou troco, e a outra rendeu uma paralisia facial, né? Mas são 2 assaltos. Agora, vamos conferir o que espera a gente pro próximo episódio de Na Corrida Pode. Quando eu tinha uns 9 anos,
Meu tio começou na época do Orkut falar com uma mulher do interior. Conversando com ela, ele era casado, tinha já filhos com a minha tia, do atual relacionamento, mas os dois viviam brigando, discutindo, era aquele relacionamento, sabe? Bom, gente, hoje a gente fica por aqui e até a próxima. Na corrida, pode.